E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor João Paulo Capelari, sou professor de Geografia. Então já vai se inscrevendo no canal aí e apertando aí o sininho de notificações, tá certo? Mesmo aí, você tá em sala de aula? Manda bala, abre aí o seu celular. Olha só, acontece o seguinte, nós vamos estudar hoje, bem facinho, como medir o desenvolvimento de um país, de um território, de um município. Existem alguns indicadores para isso, exatamente, alguns indicadores. Então já pega lápis, caneta, borracha, caderno, o que você tiver aí e vai anotando, tá certo? Vamos lá então. Olha só. O produto interno bruto é um indicador importantíssimo, ou seja, o PIB. Exato, o PIB, o produto interno bruto. Ele vai mostrar a produção da riqueza de um país ou de um território, um município que está sendo analisado no período de um ano. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende de quem está fazendo essa pesquisa e qual a finalidade do levantamento, tá certo? Então, o produto interno bruto ele mostra quanto de riqueza, dinheiro, foi produzido naquele país no período de um ano. Ah, isso é bom, professor? Ah, é bom. Quanto maior o PIB de um território, mais indica que ele está ganhando dinheiro, que ele está enriquecendo, que está aumentando suas rendas, sua economia, tá certo? Mas tem um porém. O produto interno bruto per capita, ou seja, PIB per capita, que vai pegar esse valor, esse montante dessa riqueza e dividir pela quantidade da população que existe no país. Isso para mostrar os indicadores. Então vai mostrar o PIB per capita daquele país ou daquela região sendo analisada, tá certo? O que não é, por favor, perceba, não é uma realidade. É a representação da realidade, tá certo? É uma representatividade, é uma média feita com a população do país. Não é a realidade, porque tem a diferença entre classes sociais e a distribuição de renda, ou seja, pessoas que detêm a maior quantidade do poder econômico, enquanto as outras perdem e não têm esse controle, esse poder econômico, tá certo? Então, PIB e PIB per capita. Outro indicador importante, olha só. Olha só, o outro indicador que você vai ter que aprender, vai perceber que ele é mais próximo da realidade, tá? Mas ainda não é a realidade. Qualquer indicador ele aproxima mais a realidade, mas ele não vai te dar a realidade. É PPC, poder de paridade de compra, que mostra a capacidade, o poder de compra da população do território, tá certo? Isso daí já melhora um pouquinho, mostra um pouco mais da realidade, tá? Professor, eu não entendi ainda o significado de PIB per capita. PIB você já entendeu, Produto Interno Bruto. Per capita refere-se ao indivíduo, por pessoa, tá certo? Vamos lá. Mas são só esses indicadores, professor, que a gente pode analisar? Não, não são só esses indicadores, existem mais. Eu vou falar agora do IDH. Mas, para você que tem um caderno de exercícios, tem um material, vai lá resolver esses dois exercícios aqui para quem não tem resolvido. Página 60, tá certo? E vamos falar do IDH. Pausa o vídeo, faz o exercício e vamos lá. Agora, ó, IDH. IDH tem um significado muito importante, é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano ele tem uma variação pequena, de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é esse território. Então você verifica, lá na página 61, nós temos uma tabelinha aqui mostrando 4 indicadores com relação ao IDH de 0 até 1, que vai ter a possibilidade de identificar se o país ele tem um desenvolvimento baixo, médio, alto ou elevado, ou muito alto ou muito elevado. Lembrando, quanto mais próximo de 1, melhor é a condição desse país. E daí a gente consegue identificar que esse país é bom para morar, porque o desenvolvimento está atrelado à qualidade de vida. Eles vão analisar a educação, longevidade. Apaga aí, longitude não. É que tem plateia aqui, a gente fica nervoso, não é verdade? Vocês nem sabem quem que está aqui assistindo, hein? Olha só. Então, longevidade, educação e o PIB, a riqueza produzida por aquele país, tá certo?
Uma curiosidade aqui, ó. Já que tem um professor Diego aí, matemático, que está aí ajudando vocês. Professor Diego, ensina a gente aí, por que o IDH é de 0 até 1 e não mais do que isso? Tem a ver com matemática. Fala pra gente aí. Olha só, o IDH a gente verifica dos países, tá? Mas também dá pra gente verificar o índice de desenvolvimento humano dos municípios. Por quê? Os municípios apresentam desenvolvimento diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, cada município acaba apresentando desenvolvimento diferente. Então, tem o IDH-M. IDH-M, anota aí, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, para verificar o desenvolvimento de cada município. Dessa forma, dentro do país dá para verificar qual município está se desenvolvendo mais, qual município precisa de mais investimentos para melhorar esse desenvolvimento. Então dá para fazer isso por região, identificar os municípios por regiões brasileiras, por exemplo. E daí a tomada de decisões do governo vai conseguir tentar, pelo menos, melhorar o desenvolvimento de cada região através do IDH-M. É importante você saber disso, tá certo? E agora, depois que você fez essas anotações, nós vamos verificar um outro indicador que vai ver a disparidade entre as classes sociais. Então já se prepara para ir anotando aí. Olha aí, o outro indicador que a gente tem que verificar, que vocês têm que perceber, é para verificar a desigualdade social. Porque, como eu falei para vocês, o IDH ele vai mostrar o desenvolvimento humano, tá certo? Quanto mais próximo de 1, que ele varia de 0 a 1, melhor o desenvolvimento. Ótimo. Só que acontece o seguinte, como nós falamos do PIB per capita, a gente vê que não é uma realidade. Então, foi criado um outro indicador para mostrar a menor diferença social entre as classes sociais, entre as pessoas. Então, acontece o seguinte, o índice de Gini, tá? O índice de Gini. Esse indicador, esse coeficiente de Gini ou índice de Gini, pode ser chamado das duas formas, ele é o contrário, ele também tem uma variação de 0 até 1, mas é o contrário, na verdade é de 1 até 0. Quanto mais próximo de 1, maior é a diferença social na distribuição de renda da população, do país, do município, da onde está sendo feita a análise, a pesquisa. Então, quanto mais próximo de 0, menor a diferença social, menor a distribuição de renda entre a população. Então isso mostra o seguinte, que é possível encontrar países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos com IDH. No entanto, o país mais desenvolvido pode apresentar um índice de Gini ou coeficiente de Gini maior, mostrando mais diferença de classes sociais, ou seja, poucas pessoas detendo o poder econômico e muitas pessoas passando, às vezes, necessidade. Então é possível identificar países pobres, países menos desenvolvidos, como o país do continente africano, que tem um índice de Gini ou coeficiente de Gini mais próximo de 0, ou seja, uma igualdade melhor na distribuição de renda. Professor, como isso é possível? Não significa que ele vai ser desenvolvido, mas a desigualdade é menor entre as classes sociais. Simples desse jeito. Então, se pega um país subdesenvolvido, um país pobre, as classes sociais são carentes e elas são próximas. A distribuição de renda é muito semelhante. Pega um país desenvolvido ou um país em desenvolvimento, você vai ter diferença de classes sociais. Pessoas, um grupo menor de pessoas que tem o poder econômico, um grupo maior de pessoas que passam necessidades. Tá bom? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Coeficiente de Gini, a desigualdade e a distribuição de renda é mostrada ali. Mais próximo de 0, maior a igualdade. Mais próximo de 1, a desigualdade é maior. Ok? Bora lá fazer os exercícios. Até a próxima aula.